videoaula? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Hoje, nosso encontro é o nosso terceiro encontro, nossa terceira videoaula sobre a nossa apostila do volume 1. Então, a nossa apostila do volume 1, primeiro bimestre, e hoje nós vamos falar da unidade número 3. A nossa revisão é da unidade número 3. A unidade número 3 tem como título Revolução Industrial. Isso mesmo, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Revolução Industrial. Vamos lá, então? Vamos falar sobre isso, sobre o que foi essa Revolução Industrial, as grandes transformações que essa revolução trouxe para os nossos dias. É uma das mais importantes transformações que nós temos notícia. Então, olha só, Revolução Industrial. Isso aqui é a nossa abertura da unidade, que está lá na apostila de vocês, unidade número 3 do primeiro bimestre. Então, revolução. O que é revolução? É uma grande transformação. Revolução é quando muda todas as estruturas de uma sociedade, de um país, de uma cidade, certo? Aqui foi uma grande revolução. Mudou, transformou todas as estruturas de um país, que é a Inglaterra, certo? Industrial, de indústria, de fábricas. Então, revolução industrial, uma grande transformação na indústria, uma grande transformação na forma de viver das pessoas da Inglaterra. O que é a grande revolução industrial? A revolução industrial nada mais é, gente, do que a nova forma de se produzir produtos. Agora, os produtos vão ser produzidos de forma industrial, ou seja, não terão mais, não é que não terá mais produtos, mas a produção dos produtos vai deixar de ser uma produção artesanal. O que é uma produção artesanal? É quando eu domino todas as etapas da produção de um produto. Ou seja, eu começo a produzir ele do início ao fim. Eu corto, eu costuro, coloco zíper, eu embalo e entrego esse produto. Ou eu corto, eu bordo, eu pinto, ou seja, eu participo de todas as etapas da produção deste produto. Isso é um produto feito artesanalmente. Atualmente, os produtos artesanais, eles são muito mais caros do que os produtos industriais, porque os produtos artesanais são únicos. Naquela época, só havia produtos artesanais. Então, a grande mudança era a possibilidade de produzir mais em menos tempo. Então, agora, eu vou produzir mais produtos num tempo menor. E se eu consigo produzir mais em menos tempo, significa dizer que eu vou ganhar mais dinheiro, vou vender mais, eu vou ter mais produtos para comercializar. Produzir mais em menos tempo igual a lucro. Essas são as grandes transformações que vão acontecer principalmente na Inglaterra, o primeiro país a passar pela Revolução Industrial. Então, em 1750, a estrutura toda da Inglaterra vai ser alterada. A industrialização, a Revolução Industrial, traz muitos aspectos positivos, mas também traz muitos aspectos negativos. Um dos aspectos negativos a gente pode ver nessa imagem, que é a abertura da apostila de vocês. Quando a gente fala do impacto ambiental, quando a gente olha essa imagem que está na abertura da unidade de vocês e percebe todas essas fumaças interferindo direto no meio ambiente, a gente já imagina esse impacto, porque não havia isso anteriormente. Então, a indústria, ela traz um impacto ambiental muito grande. A poluição de rios, o crescimento desordenado das cidades, um impacto muito grande na atmosfera, ou seja, por conta das fumaças, né? Tudo isso vai acontecer no país inglês, que vai ser o primeiro país a passar por essa revolução, para depois
né, posteriormente, outros países também vão passar por essas transformações, certo? A Inglaterra é o primeiro país europeu. Depois nós vamos ter os outros países que vão acompanhar a Inglaterra nessas transformações, né? Então, essa grande transformação mudou o modo de vida das pessoas, transformou a forma de viver dessas pessoas. Muitas pessoas saíram do campo e foram morar na cidade. Tá? As cidades cresceram muito, houve um grande crescimento nas cidades. Olha só, origens da Revolução Industrial. Onde ela surgiu? Então, a origem dela é no século XVIII, 1750, em que país? Na Inglaterra. E por que foi na Inglaterra? Porque a Inglaterra tinha algumas características que foram importantes para que ela fosse a primeira a passar por tudo isso. Ela tinha muito carvão, tá? Ela tinha uma burguesia, lembra do burguês? É o comerciante. Ela tinha uma burguesia forte. Ela tinha acúmulo de capital, ela tinha acúmulo de dinheiro. O capital nada mais é do que o dinheiro, o lucro que essa empresa gera. A empresa, ela gera um lucro, né? E esse lucro ele deve ser investido novamente na empresa, tá? Que é o capital. Vamos pensar no município de Penha. Nós temos uma grande indústria, uma grande fábrica no município de Penha, que é o Beto Carreiro. O Parque Beto Carreiro, ele é uma indústria cultural, certo? Essa indústria cultural é uma indústria de entretenimento. Então, qual é o objetivo do parque? O lucro. E o que é o capital do parque? Quando o parque paga todos os seus funcionários, toda a energia, tudo que ele gasta, ele tem um lucro, depois que ele pagou tudo. Esse lucro ele deve ser investido novamente na empresa, para gerar brinquedos novos, produtos novos, para gerar mais pessoas indo ao parque e mais lucro também. Então, o capital é esse lucro que a empresa tem que ela pode investir novamente. E é muito interessante porque a Revolução Industrial ela traz uma coisa importante. Esse produto, que eu domino todas as etapas da produção dele, do início ao fim, ele vai passar por processos de transformação. O primeiro deles é a chamada manufatura. O produto agora, ele deixa de ser artesanal para ser um produto manufaturado. Olha só, aqui na apostila de vocês, está falando, surgiram as manufaturas. A manufatura é o seguinte, eu faço meu produto de forma artesanal e percebo que se eu produzir mais em menos tempo, eu vou ter mais lucro, eu vou vender mais. Então, eu vou fazer como se fosse um puxadinho, ou um galpão, ou vou usar uma garagem que eu tenho, enfim, e vou chamar pessoas para trabalhar comigo. A manufatura tem máquina? Nem sempre. O que tem uma manufatura? Divisão de trabalho. Eu vou cortar, alguém vai costurar, outra pessoa vai colocar o zíper, outra pessoa vai embalar. Como eu vou ficar só cortando, eu vou conseguir cortar mais. Como eu vou ter alguém só costurando, ela vai produzir mais, vai costurar mais. E assim sucessivamente. Então, manufaturas é a ideia de divisão de trabalho. Cada um tem uma função. Cada um faz uma etapa da produção do meu produto. No final, eu tenho um resultado. Então, eu vou conseguir produzir mais em menos tempo. Depois das manufaturas, aí nós vamos ter o quê? A maquinofatura. A máquina chegando. Aí eu vou conseguir produzir mais em menos tempo. Porque eu vou ter a máquina fazendo isso para mim também. Então, as manufaturas fazem com que eu comece a contratar vários funcionários para trabalhar para mim. E aí eu preciso do quê? De matéria-prima. Eu preciso de matéria-prima para produzir os meus produtos. Então, olha só, a Revolução Industrial ela necessita de matéria-prima. Aí a matéria-prima eu vou produzir os meus produtos. E depois, eu preciso do quê?
de mercado consumidor. Alguém que compre os meus produtos, para que eu possa vender. Então, para que essa indústria dê certo, para que essa revolução aconteça, eu preciso de matéria-prima. E a Inglaterra vai ter matéria-prima. Por isso que ela vai ser a pioneira. Eu vou precisar de mão de obra para trabalhar para mim. E depois eu vou precisar de mercado consumidor. Alguém que compre o meu produto, para que eu tenha lucro. Então, as manufaturas, elas viram, vou contratar funcionários, né? E eu vou ser a dona. Vou dar um exemplo. Eu sou a dona. Então, eu começo a contratar pessoas. Contrato 2 pessoas, daqui a pouco contrato 4 e tenho divisão de trabalho. Estou lucrando. Estou percebendo que eu estou vendendo meus produtos. Vou investir. Vou comprar, então, máquinas. Vou produzir mais em menos tempo. E aí, vou investir e vou contratar mais pessoas para produzir mais em menos tempo. Cada vez mais a produção vai ficar mais ágil, mais rápida, e eu vou ter mais lucro. Olha o burguês aqui. O burguês é o dono da fábrica. O burguês é aquele que tem dinheiro. Ele é o dono da fábrica, ele é o dono da máquina. Prof, e quem não é o dono da fábrica? E quem não é o dono da máquina? O que ele vende? A sua força de trabalho. Ele é o operário. Ele é o trabalhador. E ele não tem a máquina, não tem a fábrica. Então, ele vende a sua força de trabalho. Olha só. A primeira indústria que se tem notícia na história é a indústria têxtil, de produção de tecidos, fabricação de roupas. Por quê? Porque na Inglaterra eles vão fazer uma coisa chamada cercamento de terras. Vão cercar as terras no campo para criar ovelhas. Essas ovelhinhas vão produzir lã. E essas lãs vão dar origem às roupas quentinhas, ou seja, vão dar origem à primeira indústria, que é a indústria têxtil, fabricação de tecidos. Olha só, aqui é um tear. Então, primeiro os teares eram manuais, certo? Depois, os teares começaram a ser teares mecânicos, certo? Primeiro de madeira, depois de ferro, para depois de aço. Correto? Então, ó, o trabalho não vai mais ser manual, começa a ser um trabalho de divisão do trabalho, manufatura e a chegada da máquina, maquinofatura. O produto agora vai ser o quê? Mecânico? Vai ser um produto industrial. Aí está a grande revolução industrial, ou seja, as grandes transformações que vão acontecer. Olha só. Aí nós vamos ter as primeiras máquinas chegando, máquinas a vapor, tá? Olha só, de aquecimento de água, energia queima de carvão, por isso que o carvão é muito importante, né? Porque eles vão produzir energia a partir do carvão. E como na Inglaterra tem muito carvão, e eles vão precisar produzir energia a partir do carvão, isso vai ser um grande benefício para os ingleses, porque eles vão ter a matéria-prima para produzir energia em abundância, que vai servir para as indústrias, né? Depois, energia a vapor, né? Objetos de madeira, depois ferro e depois o aço. Olha lá, pioneirismo inglês. O que é o pioneirismo inglês? É o primeiro país a passar por essa transformação. É o primeiro país a passar pela industrialização, né? Por quê? Vou lembrar de uma coisa muito importante, vou falar agora para vocês. Por que a Inglaterra vai ser a pioneira? Primeiro, nós vamos ter a lei de cercamento de terras. Essa lei vai fazer com que o homem do campo, tem uma imagem aqui na postura de vocês, seja expulso do campo. Ele vai ser expulso do campo e ele vai para onde? Para a cidade. As cidades, ó, vão superlotar. Tá? Isso chama-se êxodo rural. Êxodo, saída. Lembra lá da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que é a saída do povo hebreu. Ou seja, êxodo rural, saída do homem do campo
para a cidade. No campo, eles vão cercar as terras para criar ovelhas, para produzir lã, para vender essa lã para os burgueses, que são donos das fábricas de tecidos. Então, uma coisa leva a outra. No campo, cerca-se as terras, expulsa o homem do campo, que vai para a cidade. No campo, a partir do cercamento de terras, vou criar as ovelhas, essas ovelhas vão produzir a lã, essa lã vai ser vendida para o pessoal da cidade, que vai produzir, vai fazer, né, ter a indústria têxtil, fabricação de roupas. Além disso, tá, gente, além da lã, o que vai acontecer? Se eu tenho um êxodo rural, se esse homem sai lá do campo e vai lá para a cidade, a maior parte dessas pessoas não tem escolaridade. A maior parte dessas pessoas vão ser obrigadas a trabalhar na cidade. E elas vão trabalhar ganhando muito pouco. Elas vão trabalhar sendo exploradas. Então, os camponeses que são expulsos do campo, eles vão para a cidade e vão se transformar em operários. Eles vão vender a sua força de trabalho. Eles vão vender barato ainda, porque o salário deles vai ser muito pequeno. E outra coisa, as condições de trabalho na cidade, elas são ruins. Não existe lei trabalhista. Não existe uma lei que diga que esse trabalhador vai trabalhar 8 horas por dia. Os trabalhadores nessa época trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. E esses mesmos trabalhadores, esses mesmos operários também vão ser consumidores, também vão precisar comprar, porque também vão precisar sobreviver na cidade. Tudo isso está acontecendo na Inglaterra. Então, tem uma coisa muito importante que aconteceu na Inglaterra que vai facilitar ela também para ser a pioneira, a primeira na indústria. O Oliver Cromwell, que eu falei para vocês na outra videoaula, ele assinou um documento chamado Atos de Navegação. Esse documento falava o quê? Que todos os produtos que saíssem da Inglaterra ou chegassem na Inglaterra deveriam sair ou chegar na Inglaterra com embarcações inglesas. Ou seja, comércio. Isso vai facilitar o comércio pelo mar. Então, vai fazer com que a Inglaterra se torne um país poderoso no comércio pelo mar. Então, o comércio pelo mar é bom. A Inglaterra tem carvão. A Inglaterra tem uma burguesia forte que tem dinheiro, que tem capital. A Inglaterra faz com que cerque os campos e tenha um êxodo rural. E as pessoas vão para a cidade. Né? E aí a cidade começa a crescer em grande quantidade, então eu vou ter mão de obra barata, porque eu tenho muita gente para trabalhar e pouco trabalho. Então vai sobrar mão de obra. Então as pessoas vão trabalhar ganhando pouco, tá? E essas pessoas também vão virar o quê? Consumidores na cidade. Então olha o processo comercial, o processo industrial, né? Cada vez mais nós temos a indústria se modificando, a indústria se alterando. Então, naquela época, nós tínhamos a manufatura, tá? De lã, de algodão, as primeiras máquinas de madeira, depois de ferro, depois de aço. A produção de energia do carvão, depois energia a vapor, depois a utilização dos derivados de petróleo, tá? Aço e petróleo. E hoje nós temos o quê? A total robotização. Hoje a gente fala muito da utilização da robótica no processo industrial, né? Isso é muito comum. Então, estamos toda a vida avançando. Nós falamos que hoje nós já estamos na 4ª revolução industrial, tá? Então, a primeira que acontece na Inglaterra, somente na Inglaterra, as transformações. A segunda revolução industrial, nós já temos aço, nós já temos derivados de petróleo e nós já temos essa transformação acontecendo em outros países da Europa e daí do Japão e dos Estados Unidos. Temos a terceira revolução industrial, chegou aqui no Brasil essas mudanças, e a 4ª, que é a era tecnológica, da robótica, da informática, das telecomunicações que nós temos hoje. As relações de trabalho, gente, elas vão mudar, elas vão ser alteradas totalmente. Por que totalmente? Porque o trabalho era intenso.
tá? As condições dos trabalhadores eram muito precárias, não havia legislação trabalhista, eles trabalhavam muitas horas por dia, chegando a trabalhar 18 horas por dia. O trabalho era intenso, o trabalho era extenso, às vezes não tinha luminosidade no lugar, às vezes não tinha janela no lugar em que eles trabalhavam, né? Então, as condições eram muito precárias. Isso fez também, gente, com que houvesse muitas depois, né, um pouco mais para frente, movimentos dos trabalhadores, para que eles tenham melhores condições de trabalho. Né? As condições de trabalho na Europa, na Inglaterra, né? De maneira geral, o que vai acontecer? Se eu tenho um êxodo rural, eu tenho um crescimento das cidades. E esse crescimento era de forma desordenada, crescia muito. Então, era uma superpopulação. Tinha muita gente no país inglês. Isso vai fazer com que não tenha emprego para todo mundo. Vai faltar emprego. Então, a industrialização, ela gera emprego, mas também, como uma característica, você vai ter a substituição do homem pela máquina. Antes eu precisava de 10 pessoas para trabalhar, agora eu preciso só de 5. Depois eu preciso só de 3. Então, a industrialização, ou o que nós chamamos de mecanização de trabalho, ou a chegada das máquinas, faz com que haja uma substituição do homem pela máquina. Isso gera o quê? Desemprego. Então, a Revolução Industrial traz tecnologia, traz conforto, traz novas descobertas, mas também traz, tá? Problemas ambientais, impactos ambientais gigantescos, exploração do trabalhador, né? E miserabilidade, precárias condições, porque não vai ter emprego para todo mundo, tá? E aí, consequentemente, vai gerar inúmeros problemas dentro do país inglês. Olha só, mulheres, crianças, gente, na época na Inglaterra, eles preferiam contratar mulheres do que homens. As mulheres trabalhavam a mesma quantidade de horas dos homens, ou até mais, ganhavam a metade dos salários, tinham que ficar contentes ainda, ganhavam a metade dos seus salários, tá, do que o salário dos homens. Por quê? Porque eles pagavam menos. E muitas crianças nessa época também trabalhavam nas fábricas. Não havia nenhuma lei que dizia que criança tinha que estar na escola, pelo contrário. Tá? As famílias inteiras trabalhavam nas fábricas, pai, mãe e as crianças. As máquinas eram muito grandes e eles gostavam de crianças dentro da fábrica para essa criança entrar dentro da máquina para resolver algum problema. É claro que muitas crianças morreram, outras perderam pernas, pé, braço, enfim, foram amputadas, mas eles trabalhavam nas fábricas sim. Então, mulheres, crianças e homens já estavam vendendo sua força de trabalho e as condições eram muito ruins. Vamos lá. É claro que isso vai gerar o quê? Uma revolta dos trabalhadores. Eles estão sendo explorados. Essa indústria fez a cidade crescer, mas essa cidade não estava preparada para esse crescimento. Essa indústria fez essa cidade crescer, mas não tinha emprego para todo mundo, mas não tinha condições de moradia com qualidade para todo mundo. Tem um filme muito legal que eu indico para vocês assistirem, chama-se Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que mostra esse período que eu vou ficar conversando com vocês. Então, os trabalhadores, eles vão se revoltar. Vão se revoltar. A cidade está crescendo, os salários são baixos, eles trabalham muito, eles estão endividados, né? A cidade não dá conta de tudo isso, e nós vamos ter dois movimentos. O primeiro movimento chamado de ludita ou ludista, certo? Que movimento era esse? As pessoas achavam que se quebrassem as máquinas, elas teriam seus empregos de novo. Porque elas começaram a culpar as máquinas, porque as máquinas estavam roubando seus empregos. Lembra que eu falei que uma das características principais da Revolução Industrial é a substituição do homem pela máquina? Então, na cabeça do homem, essa máquina tirou o emprego dele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos quebrar as máquinas. Aí teremos os nossos empregos novamente. Então, o movimento ludista era um movimento para destruir as máquinas, para eles quebrarem as máquinas, para eles conseguirem seus empregos novamente. Mas é óbvio que isso não vai dar muito certo, né, gente?
E nós vamos ter um outro movimento chamado cartismo. Esse movimento é um movimento bem legal, porque é um movimento de trabalhadores e eles vão escrever um documento, né, querendo melhoras nas condições de trabalho, melhoras na vida deles. Então, eram exigências da classe trabalhadora, exigências deles para que eles tenham melhores condições de vida. Então, eles queriam um voto para os homens maiores de 21 anos, eles queriam um voto secreto, eles queriam eleições anuais para o parlamento, eles queriam maior participação, eles queriam melhores condições de trabalho. Então, é um movimento diferente do movimento ludita ou do movimento ludista, que queria quebrar as máquinas. Esse movimento exigia mudanças mais pela lei. Tá? Então, é bem importante. Eles vão conseguir algumas mudanças que são importantes nesse momento. Tá? Então, eles vão conseguir essas mudanças, sim. Então, o movimento cartista, ó, aqui na apostila de vocês, na página 32, vai falar, ó. Cartismo significou coisas diferentes para homens, diferentes. Para alguns, o direito de votar. Para outros, o fim dos odiados albergues, os lugares em que eles dormiam, gente, que as condições eram bem ruins, tá? Na nova lei de Londres, no caso aqui, né? Na lei dos pobres, o dia dos o dia de trabalho de 10 horas, um salário justo de um dia de trabalho justo, ou simplesmente comida nos seus estômagos vazios. Em certo sentido, o fato da história do cartismo é das várias tentativas de impor 6 pontos à carta a um parlamento, ou seja, eles queriam impor condições mínimas, trabalhar um pouco menos, não queriam trabalhar 18 horas por dia, ter um salário justo, porque ganhavam muito pouco, ter alimentação, né, ter uma condição de moradia digna, porque as condições de moradia dos operários era muito complicada, era muito difícil o dia a dia deles, então eles estavam lutando para que na lei estivesse contemplado isso, para que eles tivessem melhores condições de trabalho. É óbvio que é um movimento, aqui tem essa imagem, que vai ter enfrentamento, que vai ter problemas, certo? Eles vão parar, eles vão fazer greve, eles vão parar dentro das fábricas, mas isso era importante para eles conseguirem conquistar os seus direitos. E alguns direitos foram conquistados. Então, gente, olha o que eu disse para vocês. Na apostila de vocês, vai falar de 2 fases da Revolução Industrial. A primeira, só na Inglaterra. A segunda, a industrialização se espalhou para o mundo. França, Alemanha, Bélgica, tá? Chegou até Estados Unidos e Japão. Na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter o quê? Comunicação e transporte, nós vamos ter construções de estradas de ferro, nós vamos ter aprimoramento dos trens, nós vamos ter máquinas, né, em que se usava a queima do carvão, agora vão ser mudadas, vão ser usada eletricidade e óleo diesel. Olha aí os derivados do petróleo surgindo, certo? Então, enquanto lá na primeira Revolução Industrial é só na Inglaterra e usa-se o carvão, a segunda Revolução Industrial se espalha para o mundo e usa derivados do petróleo. Mais impacto na natureza, mais impacto ao meio ambiente. Então, ó, locomotivas, certo? Que são muito importantes, né? Utilização do petróleo, como eu já falei para vocês, né? Movidos a vapor, energia a vapor, e a utilização do aço também. O aço também foi utilizado, certo? Ele começou a ser utilizado na segunda Revolução Industrial. Gente, agora para a gente finalizar este conteúdo, eu trouxe para vocês, vamos lá, sair daqui e voltar. Isso. Eu trouxe para nós encerrarmos, uma paródia para vocês ouvirem, que fala sobre a Revolução Industrial. Eu vou colocar a paródia aqui, para vocês acompanharem a letra.
aqui. Então, nós temos aqui, ó, essa paródia. Fala assim, ó, que a Revolução Industrial, a produção não é mais artesanal. Tem muita máquina, coisa e tal. Precisa acúmulo de capital, ou seja, precisa de dinheiro. Agora a produção não é mais artesanal, agora tem máquina e precisa de dinheiro, de capital. Foi na Inglaterra, no inglês. Foi aí que a indústria veio a surgir. Na Inglaterra tem muito o quê? Carvão. O comércio pelo mar é bom. A burguesia tem dinheiro, tem poder, tem participação. O que aconteceu com o campo? Se cercou. Agora tem ovelhas sendo criadas para o beneficiamento da lã. E a cidade o quê? Superlotou. Assim que começou essa exploração. Trabalho de montão para ganhar um tostão. Ou seja, está falando do quê? Da exploração. Vamos ouvir? Olha lá. Ó. Quero ouvir vocês cantando. Ó. Na Inglaterra tem muito carvão e o comércio pelo mar é bom. A burguesia tem um dinheirão e o poder tem participação. O campo se cercou e a cidade até superlotou. Assim que começou essa exploração. Trabalho de montão para ganhar um tostão. Olha lá. E a Revolução Industrial, a produção não é artesanal. Tem muita máquina e coisa e tal. Precisa acúmulo de capital. Inglês foi aí que a indústria veio a surgir. Na Inglaterra tem muito carvão e o comércio pelo mar é bom. A burguesia tem um dinheirão e no poder tem participação. O campo se cercou e a cidade até superlotou. Assim que começou essa exploração. Trabalho de montão para ganhar um tostão. Gente, ó, agora eu quero ver vocês cantando, hein? Olha a música do Cupido, gente. Última vez, ó. Que a Revolução Industrial, a produção não é artesanal. Tem muita máquina e coisa e tal. Precisa acúmulo de capital. Inglês foi aí que a indústria veio a surgir. Na Inglaterra tem muito carvão e o comércio pelo mar é bom. A burguesia tem um dinheirão e o poder tem participação. O campo se cercou e a cidade até superlotou. Assim que começou essa exploração. Trabalho de montão para ganhar um tostão. Gente, então essa paródia é de um professor de história, certo? E ele está falando aqui tudo o que nós falamos na nossa videoaula, certo? De todas essas transformações da Inglaterra. Eu espero que vocês tenham gostado da paródia, de cantar e de aprender um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial. Então, gente, um beijo no coração de cada um de vocês e nós nos encontramos semana que vem na nossa próxima videoaula. Beijo!